Nós vamos abrir as Bíblias outra vez, no segundo livro dos Reis, no capítulo 7, que já lemos. Eu quero reler apenas a partir do verso 9, o texto, e aqui trazermos uma palavra para a nossa edificação, para a nossa direção. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, o verso 9 diz assim: Então disseram uns aos outros: Não é certo o que estamos fazendo. Este dia é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no palácio real. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Há um ditado que alguém faz uso dele, um ditado popular que diz: quando a esmola é muita ou é grande, até o santo desconfia. Por que este ditado é utilizado? Porque nós, às vezes, temos dificuldade de acreditar quando uma bênção muito grande, quando uma coisa muito grande nos é oferecida. E a gente fica realmente pensando: será? Será que é isso mesmo? Será que é tudo isso? Será que vai dar tão certo assim? Será que eu vou conseguir tanto? Mas quando nós olhamos para como a Bíblia Sagrada nos apresenta o Deus a quem nós servimos, mesmo quando a bênção é muito grande, mesmo quando a notícia é muito alvissareira, é muito alegre, é muito jubilosa, ainda assim nós podemos e devemos crer, porque o nosso Deus é um Deus de abundância, um Deus de provisão suficiente, um Deus de alegres notícias para nós. O texto que lemos retrata um momento muito difícil da história de Israel, quando, por causa do pecado, Deus permitiu que muitos inimigos atacassem Israel, especialmente aqui o reino do norte, reino que foi dirigido por Acabe durante muitos anos, mas agora o seu filho Jeorão é quem reina, porém segue o mesmo padrão de impiedade, de idolatria, de pecado de seus pais. Por causa disso, Deus, que já havia dito ao seu povo que quando eles se desviassem, quando eles se afastassem dos planos dele, da aliança que ele tinha, Deus enviaria inimigos contra eles. O texto vai nos dizer que o exército dos sírios cercou a cidade de Samaria, impôs um cerco durante muito tempo, de forma que havia já uma fome muito grande naquela cidade. E aí se estabeleceu, queridos, uma desesperadora necessidade. O texto diz que eles comeram tudo o que tinha para comer. Agora já tinha mães que estavam pensando em cozinhar, em assar seus próprios filhos. Agora estava sendo vendida uma cabeça de jumento, que era certamente uma coisa que não tinha lá muita carne, nem muito sabor. Estava sendo vendida como se fosse uma iguaria, como se fosse picanha argentina, porque não tinha recursos na cidade. Eles estavam comendo, o texto diz, coisas banais, até mesmo um tipo de mato que dava umas folhinhas enroladas, que era chamado de cocô de pombo. Não era exatamente os resíduos deste animal, porque se tivesse ainda cocô de pombo, era melhor botar os pombos na panela, né? Estava sendo vendido qualquer coisa por um preço absurdo, porque a fome era grande e a morte espreitava atrás de cada esquina. Havia uma certeza de que, se não houvesse um milagre, se não houvesse algo sobrenatural, eles
ou morreriam de fome, ou se entregariam ao exército inimigo que os cercava, e também aí certamente haveria muita mortandade, porque aquele exército era conhecido por sua impiedade, por sua fama de matança, por sua sede de sangue. E agora então, diante desta situação, o povo está, como alguém diria, entre a cruz e a espada, entre um problema e outro maior. Ou morre de fome se continuar aqui, ou abre as portas e morre pela espada do inimigo se render-se a ele. E aí o que nos chama a atenção, queridos, é que há situações tão difíceis, situações tão graves, que o dinheiro não tem mais qualquer valor. Muitas pessoas confiam nas suas riquezas, muitos confiam nos seus recursos, confiam no seu poder, poder de realizar, poder de adquirir, poder de fazer acontecer. Mas há situações na vida onde o dinheiro não basta, o poder não resolve, as amizades não trazem solução. Aqui diante deste cerco da cidade, a situação era tão extrema que não havia amigos, não havia dinheiro, não havia nada que pudesse resolver. Talvez você nunca tenha passado por uma situação assim, eu espero que você nunca passe mesmo. Mas há situações na nossa vida em que nós, mesmo que tenhamos dinheiro, não podemos resolver. Mesmo que seja famoso, conhecido, não poderia resolver. Há alguns anos atrás, então um dos homens mais famosos e certamente um dos mais ricos do mundo, fundador de uma grande empresa de tecnologia, Steve Jobs, um homem que conquistou uma fama de produzir produtos inovadores, fez computadores, muitos aparelhos eletrônicos, celulares de primeiríssima linha, tornou a sua empresa uma das mais famosas e desejadas do mundo. Muito dinheiro, muita tecnologia, muita inteligência. Porém, aquele homem foi acometido de um câncer no fígado. E nenhuma tecnologia, nenhum dinheiro, nenhuma fama, nada que ele tivesse, pôde livrá-lo de alcançar a morte que era certa. Porque há situações em que nós nos deparamos com problemas que nada nem ninguém pode resolver no âmbito humano, mas nós vamos aprender uma coisa na palavra de Deus: o desespero humano, a falta de recursos, a dificuldade extrema, a ausência de solução do homem é uma oportunidade de Deus para mostrar o seu poder, a sua glória, para mostrar a sua majestade, porque quando a destruição é certa e os recursos humanos nenhuma solução podem oferecer, nós podemos recorrer a Deus que é poderoso para realizar coisas extremas. Aleluia, aleluia. E agora o homem de Deus, o profeta Eliseu, vai profetizar e dizer: amanhã a estas horas, ou seja, daqui a 24 horas apenas, haverá comida com tamanha abundância, que vai ser vendida farinha, vai ser vendida cevada na feira, a preço de banana, como a gente diria. Acho que hoje ninguém diz mais isso, que a banana deve estar cara também. Mas a preços muito baratos vai ser oferecida comida, todo mundo vai poder comer. E agora um capitão do rei, um homem que estava ali para defender a cidade, para aconselhar o rei, um homem que era tido por uma autoridade, talvez até um conselheiro para dizer como se devia agir numa situação de guerra, de cerco, numa situação difícil. Aquele homem disse: nem que Deus abrisse uma janela no céu, isso não aconteceria. Porque parecia coisa demais, irmãos, parecia uma oferta muito grande, parecia uma bênção extraordinária demais. Imagine,
do nada surgir um salvador, surgir alguém que derrotasse o inimigo, do nada surgir alguém que não somente tirasse a sombra da morte, alguém que afugentasse a destruição, alguém que pudesse trazer livramento e ainda por cima trazer provisão absurda, provisão generosa para aquela cidade. Talvez qualquer um de nós que estivesse ali também tivesse dificuldades em acreditar, em crer que isto seria possível. Mas o texto nos mostra como Deus vai fazer. Às vezes nós temos expectativas que Deus haja de uma maneira assim aparente, né? Um anjo com a espada resplandecente, maná caindo do céu, alguma coisa diferente que Deus possa fazer, mas às vezes Deus age de maneira que nós não entendemos, de maneira que nós simplesmente não vemos, mas podemos receber pela fé e somente agradecer, porque Ele é um Deus extraordinário, aleluia. Do lado de fora da cidade haviam 4 homens leprosos. Se dentro da cidade a morte era certa, do lado de fora ela já era contada como uma questão de tempo. Porque não bastasse a fome que eles também estavam passando, não bastasse estarem cercados por exércitos inimigos, a doença que lhes acometia era uma doença crônica e fatal. Era uma questão de tempo. Eles ou morreriam de lepra, ou morreriam de fome, ou morreriam pela espada do inimigo. Só tinham como certeza que morreriam. Há comentaristas que dizem que a família aqui em questão era Geazi e 3 filhos seus, mas o texto não nos apresenta nenhuma da identidade destes homens. Só diz que 4 leprosos estavam ali diante de uma sentença de morte já resolvida e resolvem então tomar uma atitude. Porque quando a morte é certa, é preciso alguém fazer alguma coisa. E eles disseram: se ficarmos aqui, vamos morrer. Se formos até o exército inimigo, vamos morrer também. Então, vamos falar com eles. O máximo que pode acontecer é antecipar-se aquilo que nós já temos certeza que vai nos acontecer: a morte, a destruição. Parece que pedir misericórdia a um inimigo que era conhecido por ser impiedoso era a única saída que estes homens viam diante de si. E parece estranho, queridos, mas quando nós olhamos para o mundo de hoje, quantas pessoas que estão em situações de desespero, cercadas por muitas necessidades, condenadas de muitas maneiras, em vez de clamar a um Deus que há no céu, a um Deus que é conhecido por sua generosidade, um Deus que é conhecido pelo seu poder, um Deus que é extraordinariamente bom, generoso, livrador, provedor. Quantas pessoas, em vez de buscar a Deus, acham mais fácil negociar com o inimigo, acham mais fácil buscar ajuda naquele que é conhecido por ser destruidor, impiedoso, miserável. Quantas pessoas, buscando ter o que de outra maneira não conseguem, vão atrás de soluções loucas. Mas se alguém está numa solução, está numa situação que não há uma solução possível aos olhos humanos, há uma janela aberta no céu, ainda que outros não acreditem. Há uma janela aberta no céu, aleluia, onde nós podemos clamar e ver o Deus poderoso agir em nosso favor. Muitos buscam felicidade em coisas loucas, mas nós temos na Bíblia o relato de um Deus misericordioso que nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque Ele está ao alcance das nossas orações, ao alcance do nosso clamor, ao alcance do nosso pedido de socorro, aleluia. Diz o texto que esses homens resolveram partir para o tudo ou nada. Ou a gente morre,
ou a gente morre, ou alguma coisa vai acontecer. E vão até o arraial dos inimigos. O que é absurdo nesse texto é que, vivendo no país do Deus Todo-Poderoso, parece que ninguém se lembrou de clamar a Ele, de orar, de pedir, de buscar, de dobrar os joelhos, aleluia. Se já estava passando fome, não seria difícil fazer um jejum, né? Mas parece que ninguém se lembrou de orar e buscar a Deus. Mas o Deus que é extraordinário está agindo, mesmo quando nós não vemos a sua mão poderosa se movendo. A ausência de sinais, a ausência de milagres não é a ausência da ação de Deus. Às vezes Deus age de uma maneira muito tranquila. Sabe o que estava acontecendo? Aqueles 4 leprosos e toda a cidade já estava liberta e não sabia. Deus já tinha agido e eles não sabiam. O inimigo já tinha sido vencido e eles não sabiam. Estavam agora esperando a morte chegar, quando na realidade a provisão já estava preparada por Deus. Aí o texto diz: os 4 leprosos vão até a primeira tenda. Não sei como eles fizeram. Se fosse aqui no Nordeste, batia palma, ó de casa, ó da tenda. Ninguém atendeu. Entraram, tinha comida. Vamos supor que fosse no Nordeste. Carne de sol assada, uma galinha cozida, uma tapioca feita novinha e um café ainda no bule. Comida abundante. Ninguém. Eles comeram, viram por ali alguma coisa preciosa, tiraram, se esconderam. Entraram na tenda seguinte, fartura, nenhum inimigo, nenhum perigo. A morte parecia que não estava mais ali. Comeram, se fartaram, pegaram coisas, esconderam. Aqueles que antes estavam condenados a morrer, agora estavam com a barriga cheia, com os bolsos cheios, com uma provisão tremenda. Não tinha mais nenhum inimigo, não tinha mais nenhuma ameaça que os levasse à morte, a não ser a doença que eles ainda tinham no seu corpo. Mas algo tocou no coração daqueles homens. A Bíblia nos diz que Deus colocou no homem uma consciência que nos acusa, que toca, que chama a atenção. E a consciência desses 3 leprosos deve ter soado como um alarme. E eles pararam e disseram o que nós lemos no verso 9. Não é certo o que estamos fazendo. Não é certo como nós estamos agindo. Temos provisão, temos livramento, estamos bem abastecidos, já comemos, já guardamos até riquezas, e não podemos ficar com isto apenas para nós. Nós precisamos dividir com o povo da cidade. Porque quando nós estamos satisfeitos, queridos, e ainda mais quando entendemos que isso vem de Deus, de um Deus provedor, que nos deu de graça, que nos deu abundantemente, que nos deu sem que nós merecêssemos. Porque se for de fato Geazi e seus filhos, esses 4 leprosos, eles estão assim por causa do pecado dele, exatamente pela ambição dele, exatamente por tentar barganhar aquilo que ele não devia. Ele está nesta condição. Se de fato é Geazi que adquiriu esta lepra porque tentou subornar ou tirar alguma coisa de Naamã por causa da cura abundante que Deus havia lhe dado, agora estão pagando pelo pecado que cometeram. Mas diante daquela provisão tão grande, eles dizem: nós não podemos ficar calados, porque senão nós seremos tidos por culpados. Precisamos anunciar esta boa notícia. E vão até o portão, avisam ao porteiro, a notícia chega até o rei, que acorda de madrugada, e agora a cidade toda fica em polvorosa. Será? Ou será que é uma armadilha? Porque quando a bênção é muito grande, às vezes as pessoas duvidam. Será? Será que realmente isso aconteceu?
É uma armadilha, não é possível, não é possível uma coisa tão boa, tão grande, tão rápida, não é possível. Alguém muito sensato disse: "Ei, vamos mandar alguém ver. Vamos mandar alguém sair. Se for uma emboscada, vão prender esses que saíram e eles vão morrer, como já estamos esperando que aconteça com a cidade toda." E o fato, queridos, é que nós já lemos o texto. Os batedores vão em dois carros de guerra e só encontram armas deixadas pelo caminho, só encontram roupas deixadas pelo caminho, como alguém que saiu apressado, correndo, e eles não sabiam, mas nós que lemos o texto já sabemos o que aconteceu. O Deus de Israel, aleluia, diz o texto, o Senhor já havia colocado sobre aquele povo uma ameaça que não era real, mas para eles pareceu tão real. Deus já havia feito com que no arraial se ouvisse um ruído de carros de guerra. Um barulho de carros de guerra. E eles disseram: o rei de Israel contratou o rei dos heteus, contratou os egípcios. Eu estou ouvindo cavalos deste lado, e parece que daqui também, e dali também, olha, de toda parte, parece que estamos sem carros. Corre todo mundo, foge todo mundo, porque nós vamos morrer. E é engraçado, não é? Porque quem de fato estava prestes a morrer era o povo que parecia que não confiava em Deus, mas Deus fez com que os inimigos tivessem esta sensação e fugissem. Será que eles não tinham deuses? Se tinham, eram deuses pequenos, que não podiam resolver nada por eles. O Deus de Israel já estava trabalhando, sem que o povo da cidade soubesse, sem que ninguém desconfiasse, mas já havia uma promessa feita pelo profeta, o homem de Deus, e Deus agiu no meio daquele arraial. Os sírios saíram tão apressados, que não tiveram tempo de levar comida, não tiveram tempo de levar dinheiro, não tiveram tempo de levar os cavalos, não tiveram tempo de levar as armas, saíram desesperados, cada um parece que se livrando de qualquer peso, para ver se corria mais rápido para escapar. Os batedores foram até muitos quilômetros adiante no Rio Jordão, e não encontraram nenhum inimigo, a não ser o que eles deixaram pelo meio do caminho. E quando a notícia chegou na cidade, olha só, queridos irmãos, a notícia era somente o seguinte: não tem mais inimigos, não tem mais morte, não tem mais destruição, e do lado de fora há um arraial cheio de comida, cheio de fartura, cheio de dinheiro. Deus já deu livramento ao seu povo, e a abundância está esperando os crentes do lado de fora. Ah, meu irmão, diante da notícia tão extraordinária, o povo da cidade parece que saiu feito um bando de loucos. E havia um capitão que estava na porta, aquele mesmo que disse: nem que Deus abrisse uma janela no céu, isso acontecesse. Isso aconteceria. Quem faz uma declaração dessa, queridos, em primeiro lugar, não sabe o que é que tem no céu. Porque o céu é um lugar de muita abundância. Essa pessoa não conhece quem é o Deus do céu. Porque o Deus do céu é aquele que faz coisas extraordinárias, aleluia. Coisas extraordinárias que nós muitas vezes não conseguimos entender. Mas há uma coisa que o texto nos deixa claro: as bênçãos abundantes de Deus, a provisão e o livramento de Deus estão à disposição, mas somente para aquele que crê. Porque aquele que não crê, não recebe. O capitão duvidou. A promessa de Deus se cumpriu, mas ele não provou uma grama de farinha. Por quê? Porque ele duvidou, porque ele não creu, foi atropelado na porta, e agora o que houve tão abundante, tão cheio de provisão, nada para ele resolveu. Quando nós olhamos para este texto, podemos entender diversas verdades que são tão preciosas para nós, queridos. Talvez aqui nunca ninguém esteve numa situação de fome,
desesperadora como o dos habitantes de Samaria, nem muito menos como aqueles 4 homens leprosos. Mas todos nós tínhamos a morte como certa, como um salário a ser recebido, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas no mesmo texto de Romanos 6, o verso 23, diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Aleluia! Todos nós estávamos condenados à destruição e morte por causa do pecado. E nesse quesito, não adianta ter dinheiro, não adianta ter fama, não adianta ter amigos, não adianta ter recursos, não adianta ter saúde, não adianta ter nada, porque não se resolve pecado com dinheiro, nem com saúde, nem com amizade. Aliás, parece que quanto mais dinheiro, mais saúde e mais amizades o homem tem, mais ele se enfia no pecado. Porque quando nós vemos a provisão na nossa vida, na maioria das vezes esquecemos de acreditá-la a Deus. Deus enche os poços de água e as pessoas só se lembram de embriagar-se para comemorar. Deus manda chuva abundante sobre a terra. As pessoas agradecem a quem já morreu e não está aqui para receber gratidão. Mas se esquecem de agradecer ao Deus verdadeiro e poderoso, que é quem supre as nossas necessidades. Como os habitantes daquela cidade, todos nós estávamos condenados à destruição. E agora? Mas de repente uma promessa surge. Há um libertador. Há uma provisão de Deus. Há uma saída do Senhor. Haverá vida para aquele que crê. Haverá libertação para aquele que crê. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo. Mas essa promessa é somente para aquele que crê. Aleluia. Porque nós temos a certeza, queridos, que aquele que crê recebe a promessa de vida eterna. Quando Paulo está preso no cárcere e aquele terremoto que todos nós conhecemos a história em Atos capítulo 16, e o carcereiro pula diante dele e pergunta: o que eu farei para conseguir a vida eterna? Paulo diz: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Há uma promessa de livramento, de provisão de Deus, mas essa promessa é somente para aquele que crê. Aleluia. E agora aquele que creu entende que Deus enviou o seu Filho até a cruz. Quando Jesus foi à cruz, Ele matou o que estava prestes a nos destruir. Ele venceu contra todos os principados e potestades. E Paulo diz que Ele não somente triunfou deles, mas como até Ele os humilhou publicamente, quando morreu na cruz em nosso lugar, em nosso favor. Aleluia. E quantas pessoas que, olhando para si mesmos, talvez algumas delas estejam aqui, não via solução, enfiado nas drogas, na bebida, casamento destruído, vida destruída, às vezes a morte já espreitando por trás de uma doença, por trás de um problema sério, tudo destruído. Um dia encontrou, aleluia, em Jesus a solução para o seu grave problema. Creu em Jesus, rendeu-se a Ele e agora foi liberto, salvo, aleluia, lavado, remido, transformado, vida nova, casamento novo, história nova, novidade de vida que somente Jesus pode dar. Aleluia. O que parecia impossível, Deus fez e faz na vida daquele que nele crê. Aleluia. Eu conheci um homem em Natal, há alguns anos atrás. Conheci-o já crente em Jesus. Mas ele dava testemunho de uma época em que vivia atolado nas drogas. Escondia
cocaína na caixa d'água de casa para tentar usar sem deixar grandes pistas. Usava droga a ponto de zombar da ciência. Ele dizia: dizem que 1 grama de droga mata, eu consumo 2, 3 e não tenho nada. Não tenho nada era a sua maneira de dizer que não estava ainda morto. Mas ele se cortava pela manhã, quando ia fazer a barba, tentando matar com o aparelho de barbear as aranhas e os bichos que ele via correndo pela sua face, que era apenas uma ilusão. Mais de uma vez tentou assassinar alguém que, segundo ele, estava escondido debaixo da sua cama e era um amante da sua esposa. E para dizer: saia daí, senão eu vou atirar. E seu filhinho pequeno saía tremendo debaixo da cama diante da loucura de seu pai. Um dia aquele homem, consumido pela droga e pela vida terrível que levava, foi até a Praia do Meio, lá em Natal, onde, quando a maré está baixa, dá para chegar até os arrecifes, as pedras que ficam um pouco adiante. Subiu naquelas pedras, olhou para dentro do mar e disse: Deus, se você existe, apareça, mostre seu rosto, ainda que dê um sorriso e vá embora. E começou a gritar loucuras contra Deus. E ele contava no seu testemunho que, quando ele virou-se para voltar para a areia da praia, de longe avistou escrita em grandes letras na areia: eu te amo e te perdoo, procure sua mãe. De longe ele leu na areia da praia: eu te amo e te perdoo, procure sua mãe. Ele sai dali, não sabe nem explicar como, porque não era tão perto, mas daqui a pouco chega na casa de sua mãe. E quando abre o portãozinho que dava acesso ao jardim da casa, escutou do lado de dentro sua mãe de joelhos orando e dizendo: Deus, tenha misericórdia de Valdir, o meu filho, alcance-o onde ele estiver. Aleluia. Ele bate na porta, chama por sua mãe, a abraça, cai de joelhos, entrega a sua vida a Jesus. Ali é feito nova criatura, liberto das drogas, sua família foi restaurada. E eu ouvi-o muitas vezes dar esse testemunho nos encontros de casais, como Deus havia mudado a sua vida e a sua história. Porque esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que faz coisas grandiosas, queridos. Às vezes, diante de situações terríveis, achamos que a morte é certa, mas para aquele que crê, há uma solução. Para aquele que confia no Deus que abre janelas no céu, há uma solução, há uma provisão de Deus. Aleluia. E agora aquele homem se torna nova criatura. Mas quem é crente em Jesus entende que Deus não somente nos dá a vida eterna, que já é demais, que já é algo que não merecemos de maneira nenhuma. Não somente Deus nos dá a vida eterna, como Ele nos dá provisões maravilhosas nesta vida. O Senhor Jesus prometeu, no final do capítulo 19 de Mateus, dizendo: aquele que deixar tudo, por amor de mim, do Evangelho, receberá nesta vida 100 vezes tanto, e no porvir a vida eterna. A vida eterna está garantida, mas ainda tem mais provisão de Deus para nós. Aleluia. Quando você é um crente em Jesus, você precisa entender que Deus é aquele que garante a vida eterna para aquele que crê, e também garante que Ele nos abençoará nesta vida. Aleluia. Às vezes estamos em situações desesperadas, ficamos correndo para lá e para cá buscando soluções, e esquecemos de clamar ao Deus que tudo pode fazer. Eu tenho visto na minha própria vida a provisão abundante de Deus, que é tão maravilhoso. Mas deixa eu lhe contar um testemunho que ouvi há uns dias atrás. Um filho de um pastor, hoje também pastor, e ele contando que na sua casa, todo domingo, eles tinham o hábito de fazer macarrão e frango.
era o cardápio de todo domingo. Talvez porque fosse mais rápido, e a sua mãe ia para a escola dominical com o pai e os filhos. O pai era o pastor da cidade e o cardápio do domingo era macarrão com frango. Porém, chegou um domingo que nem tinha frango e nem tinha macarrão. Mas chegando da escola bíblica, o pai reuniu todo mundo ao redor da mesa e disse: vamos agradecer a Deus. Vamos cantar um hino e vamos agradecer a Deus, que era o que eles sempre faziam quando se reuniam à mesa. E aquele homem, agora adulto, mas lembrando dessa história quando ele era pequeno, perguntava: por que é que nós vamos agradecer se não tem nada? Por que é que nós vamos cantar se não tem nada? Mas é assim, nós cantamos só quando vemos a provisão? Ou cantamos quando lembramos que o provedor está ao alcance da nossa adoração? Cantamos quando temos a certeza que se ainda não chegou, mas Deus é Deus de providência e abençoa a nossa vida, aleluia. Aqueles irmãos ali deram as mãos, cantaram um hino, agradecendo o que ainda não viam, mas criam que Deus iria fazer. E agora, depois fizeram uma oração: Deus, eu te agradeço, porque não tem ainda nada, mas eu sei que o Senhor é um Deus de provisão, aleluia. E quando eles estavam concluindo aquela oração, alguém bateu na porta. E a família foi atender, e alguém na porta com várias sacolas na mão disse: aqui que mora o pastor daquela igreja ali de cima? Ele disse: é. Ele disse: olhe, eu fui ao supermercado fazer a feira agora de manhã, e uma voz que eu não conheço, mas nós conhecemos, me disse assim: faça uma feira e leve para o pastor daquela igreja. E ele disse que fez uma feira do que pôde, do que viu ali que a família poderia estar precisando, e disse: olha, está aqui a feira que eu fiz. Mas quando eu estava caminhando para o caixa, a voz me disse assim: leve comida pronta que eles já estão na mesa. E aí ele vai lá na parte de comida, e ele disse: olha, mas como já era tarde, já não era tão cedo e já não tinha muita coisa, a única coisa que tinha lá para comprar de comida pronta era macarrão com frango. Eu não sei se vocês comem isso aqui, mas eu trouxe macarrão com frango para vocês, aleluia. Sentaram à mesa, fizeram outra oração de gratidão, louvando a Deus, porque até o cardápio do domingo, Deus foi fiel em atender, em cumprir para aquela família. Nós servimos a um Deus de provisão extraordinária, queridos irmãos. Eu não sei qual é a sua situação, a sua necessidade, mas eu sei de uma coisa: para aquele que crê, Deus tem livramento, Deus tem vida eterna, Deus tem salvação, Deus tem portas abertas para entrar no céu. Mas também para aquele que crê, Deus tem provisão, aleluia. Deus tem provisão para aquele que nele confia. O problema é que às vezes nós olhamos para o problema e achamos ele tão grande, e esquecemos de olhar para o tamanho do nosso Deus, que é muito maior, aleluia. Que Deus maravilhoso, que Deus extraordinário é este Deus a quem nós servimos. Se você já foi alcançado pela provisão de Deus, se você já foi alcançado pela bênção de Deus, pelo livramento, pela salvação, você tem razões para glorificar a Deus, para agradecer a Ele. Se você já foi liberto da morte, se você já foi livre da destruição, se a morte que era certa já foi afugentada, você tem razões de glorificar a Deus. E ainda você pode crer que a provisão de Deus para a sua vida, para a sua casa, aleluia. Mas não podemos terminar essa mensagem sem nos lembrar do que disseram aqueles 4 homens. Deus é bom, nos livrou, nos deu provisão,
E agora vamos ficar calados? Deus já nos deu tanto, já nos libertou, encheu a barriguinha, encheu os bolsos. Temos abundância tão grande, rápida, imerecida. Deus derrotou o inimigo e deixou provisões para nós. Deus afugentou a morte e supriu a fome que estava rondando a mesa. Deus fez uma coisa tão grande e agora? Vamos ficar calados? Se ficarmos calados, eles disseram, nós vamos ser tidos por culpados. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa, amado irmão, amada irmã. Do lado de fora dessas paredes, há muitas pessoas que estão morrendo. Morrendo no corpo ou morrendo na alma. Buscando solução onde não existe. Buscando recuperar a felicidade na bebida, no álcool, nas drogas. Buscando solução de felicidade onde não existe, na prostituição, na corrupção, nas drogas. Buscando solução para a vida onde não há. Mas às vezes acha melhor negociar com o inimigo do que render-se a um Deus tão maravilhoso. E você fala de Jesus e tem gente que não quer acreditar. Parece que a bênção é grande demais. Só precisa crer. Só precisa entregar a vida a Jesus. E tem gente que acha que para ser crente tem que mudar muita coisa, tem que abandonar tantos hábitos. Sim, é uma nova vida com Cristo. Mas é Ele quem nos dá essa nova vida. É Ele quem coloca um espírito novo que nos tira, aleluia, aquela compulsão pelo pecado. É Ele quem nos dá a alegria de viver, que nos tira o desejo de afogar as mágoas na cachaça. É Ele quem nos dá uma nova satisfação de vida, que a prostituição não faz mais sentido. Aleluia, é Ele, o Senhor, quem faz estas coisas. A nossa ação em tudo isso é somente crer e entregar a Ele a nossa vida, tendo a certeza que Ele é Deus poderoso para cumprir as suas promessas. Quem crê será salvo, aleluia. Quem crê será salvo. Esta é a promessa que para sobre nós. Quem crê será salvo. Aquele que acredita na promessa, que acredita no que Deus diz, receberá a provisão que Ele tem preparada para nós. Mas quem não crê, a Bíblia diz, já está condenado. Já está condenado por quê? Porque ele já está destinado à morte. Sua única solução seria crer no Deus que é capaz de trazer livramento e provisão. Mas se não crer, não há mais o que fazer por ele. No entanto, nós que cremos e que já recebemos, não podemos ficar calados. Às vezes a gente encontra tanta facilidade para falar do que aconteceu. Uma notícia boa ou ruim. O time perdeu, alguém morreu, a barragem encheu. E alguém com muita facilidade comenta sobre isso. Mas se somos crentes, se já fomos alcançados pela bênção dele tão grande, não podemos ficar calados. Nós temos que ir até o portão da desgraça. Temos que ir até os muros do desespero. Bater lá e dizer, olha, há livramento, há provisão, há solução. Eu sei onde achar comida, eu sei onde encontrar alguém que liberta do inimigo, eu sei onde achar alguém que muda a vida, eu sei onde achar alguém que cumpre promessas. Não podemos ficar calados, queridos. Hoje é um culto em que somos desafiados a sairmos daqui prontos a cumprir a missão que Ele nos deu. Ser testemunhas de Jesus aonde quer que nós cheguemos. Nós precisamos falar da provisão que existe no Senhor Jesus. Se você já foi alcançado pela sua graça, pela sua libertação, por favor, não fique calado, não seja culpado desta omissão. Conte a alguém. Ainda hoje, conte a alguém.
Amanhã conte a alguém, durante a semana fale para alguém, encontre alguém que está desesperado no caminho da morte, diga para ele que a vida deste lado, aleluia, que a vida em Deus, porque Ele já enviou o seu Filho para nos garantir a libertação e a provisão que somente a cruz pode trazer para nós. Porque quando olhamos para essa história, podemos nos identificar. Não somos mais do que esses 4 leprosos. Não merecíamos, nada fizemos, não alcançamos o livramento por nosso esforço. Foi a graça de Deus que nos fez tão grandes pecadores serem transformados em novas criaturas em Cristo Jesus. Aleluia. Fique de pé comigo, por favor, para nós podermos concluir essa história, aleluia, e essa mensagem. Não podemos ficar calados, queridos irmãos. Eu não sei qual estratégia que Deus vai colocar no seu coração, qual a maneira que você vai encontrar de bater na porta dos desesperados, de ir até o muro daqueles que estão destinados à destruição, para contar-lhes que há provisão de Deus e livramento na cruz. Mas nós só precisamos sair daqui, ao mesmo tempo agradecidos ao Deus que fez tanto por nós, e decididos a sermos compartilhadores das boas novas, a uma salvação de Deus para aquele que crê. Hoje é dia de livramento e não podemos ficar calados. Hoje é dia de provisão de Deus e não podemos ficar calados. Hoje é dia de janelas do céu abertas sobre nós e não podemos ficar calados. Hoje é dia de promessas se cumprindo e não podemos ficar calados sem dizer àqueles que lá fora precisam ouvir desta verdade. Seja um mensageiro de Deus. Saia daqui nesta noite disposto a falar daquilo que Ele fez na sua vida, porque Ele fez coisas extraordinárias por nós.